Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós, nas quintas-feiras, sempre trazemos conteúdos que seja para sua informação, que seja para você crescer como pessoa. E isso é tão importante quando a gente tem essa abertura no nosso coração, essa disponibilidade de aprender, de crescer, de saber que nós não sabemos tudo e que nós precisamos de outros para nos ajudar a melhorar. Esta é a proposta de quinta-feira à noite, é que você esteja aqui ouvindo testemunhos, ouvindo experiências, ouvindo pessoas que trazem palavras técnicas, enfim. Né? É um momento onde você está, aquele descanso para a rede social, né? Para que você possa ter um crescimento pessoal. E hoje eu trago uma pessoa muito especial aqui conosco, que é o Dr. Castilho Sanhudo. Dr. Castilho, ele é psicanalista didata, e é uma coisa que talvez você não tenha ouvido ainda, né? Um psicanalista didata, né? Vamos saber o que é isso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então, Dr. Sanhudo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar junto aqui com vocês. Ah, que legal. O senhor também é lá de Cachoeirinha, né? Cachoeirinha. Da nossa cidade de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul. Fica ali próximo a Porto Alegre. Doutor, como é que foi o alagamento lá? Foi muito complexo, né? Porque perto do rio teve bastante casas invadidas e situações de trânsito muito complicado, né? Então foi, como todos os lugares, foi muito complexo, muitas dificuldades. Mas agora parece que as pessoas estão se acomodando, está melhorando, né? Sabe que isso é uma coisa que é muito difícil se acomodar em questões disso. Porque você deixa a sua casa, você imagina a sua casa, você faz a sua casa, aí sai de casa, quando volta, cadê a casa? A casa é estrutura, sim, mas a questão é não falar sobre afeto. Né? Então é aquele aparelho que você comprou, aquele lençol que você gosta, então isso mexe muito com a estrutura. As fotos, né? A gente ouviu muito falar sobre isso, né? Nos jornais, sobre a questão da perda da memória, né? Porque as fotos é história guardada, e quando se tira a história guardada, você perde aquele status da história, você tem só a lembrança. Então é bastante difícil lidar com essa situação. É bastante complicado. Que coisa. Mas eu tenho uma curiosidade que talvez todo mundo tenha, doutor. Qual que é a diferença entre psicólogo e psicanalista? Psicólogo é uma formação acadêmica, tá? Em faculdade. A psicanálise é um curso livre. Né? Exato. Então, por exemplo, a Sociedade Psicanalista Ortodoxa do Brasil, né, foi 2 pastores que fizeram, né, presbiterianos, mas eram pastores, né, desenvolveram esse trabalho lá desde Freud, de 1850. Então, ele trabalha mais com questões da psique e da interpretação. Né? Então, a abordagem psicologia, né, também é mais abrangente em questões do ser. A psicanálise é mais direcionada. Então, mas depende muito do profissional, como ele trabalha com isso. Tem psicólogos, no nosso curso já teve psicólogo que fez o curso de psicanálise, para se completar nisso. Né? Eu acho excelente. Então, são só abordagens diferentes, são maneiras de interpretação do sujeito diferente. E aqui o senhor se apresenta como um psicanalista didata. O que seria isso, doutor? Psicanalista didata, nós fizemos um curso de psicanálise, curso livre de psicanálise, depois tem mais 10 meses de complementação. É o psicanalista que trabalha com psicanalista, né? Então, o que os didata fazem? Ele se habilita a dar aula, porque ele também tem que estudar. Então, ele é habilitado a dar aula de psicanálise dentro dos cursos. 2, é aquele psicanalista que atende o colega que está atendendo outras pessoas, ou outro colega, então que ele precisa de um apoio. Porque a psicanálise, o psicanalista, ele tem por obrigação e ética, quando tiver problemas, procurar um didata para se ajudar dentro da estrutura. Então, o psicanalista está para o outro lá. E se ele se perder esse outro, ele tem que fazer a sua análise pessoal com o didata. Porque o didata já sabe o currículo dele, então vai trabalhar com isso. Eu ouço assim constantemente isso, que todo psicólogo também tem o seu psicólogo, né? Para que ele possa ter esse apoio. É a mesma coisa. A mesma coisa. O psicanalista tem o seu... E
Quando eu era pequena, né, e aí o doutor me perdoa aí, mas eles diziam assim, que psicólogo era para quem estava com problema de emocional e psicanalista era para louco. Tem fundamento isso? Não tem nenhum dos dois, porque a questão da transição psique da loucura não tem nem psicólogo, é psiquiatra. Quem trata a loucura? A loucura, aquela que quando a gente vai lá, por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem o São Pedro, acho que é, né? Mas são psiquiatras, inclusive são psiquiatras com cursos para atender esse tipo de pessoas dentro de hospitais. A psiquiatria é voltada para distúrbios neurológicos, psicológicos, tem um neurologista também que trabalha com isso, né? Tem neurologistas colegas que fizeram psicanálise, para poder entender o seu paciente, poder medicar melhor ele. Posicionamento desse colega. Ok, mas a psiquiatria trabalha exatamente com a doença da mente. O psicanálise trabalha com um distúrbio da psique. Explica um pouco melhor isso, doutor. Uma é doença, tá? Nós temos o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, tá? Que agora está 11. Então, para ter psiquiatra tem que ter um código do CID-10 para que determine que a doença, vamos dizer, 72 é isso. Tá, mas o psiquiatra, ele vai também ser acadêmico. Sim, a psiquiatria é feita um pós-graduação em medicina, tá? Tá. A psicanálise, não. A psicanálise, para te fazer curso de psicanálise, tu tem que ter uma faculdade, tem que ter curso superior. Qualquer curso superior, tu pode fazer o curso de psicanálise, mas tem que ter o curso superior. Então, a psicanálise, ele medica da colega das situações. A psicanálise não medica. Ela só... Eu ia dizer, essa seria a próxima pergunta. Se dentro dessa sua área da psicanálise, teria algum tipo de medicamento? Não. Não tem. Não. É só. É só questão da interpretação. Tá? Vou abrir um espaço aqui. Você é minha paciente, sou teu psicanalista. Eu vou ouvir o que tu vai falar. E vou pontuar aquilo para que tu consiga ouvir o que tu falou. Que tu entendeu o que tu falou. Então, a psicanálise introjeta ao sujeito em análise para que ele se compreenda melhor, principalmente o status que vem das nossas situações inconscientes. Então, claro que leva tempo, situação, depende. Eu tenho medo de tal coisa. Tá, mas eu não sei por que eu tenho medo. Então a psicanálise vai fazer uma reflexão que tu possa entender o porquê do medo e se realmente existe medo ou é só a projeção do medo naquilo. Tem um limite de tempo que se possa fazer essa psicanálise? Não. Ela pode ser indeterminada até? Na verdade, assim, nós fizemos a entrevista, né? A partir da entrevista, que se chama anamnese, fizemos a entrevista. Anamnese. E fizemos a entrevista e a partir dali faz o acordo. Qual é o acordo? Faz a análise enquanto tu achar que está sendo produtivo para ti, para o paciente. Eu não posso dizer, tu precisa fazer 10, 15, 20, não. Isso não é ético. Da psicanálise. Não pode vender um pacote de 20 atendimentos. Não é ético, porque eu estou forçando ele a ir. E quando você força aí, movimenta seus mecanismos de defesa para falar aquilo que ele quer. Eu vou lá, então vou falar sobre isso. Quando tu tem liberdade de ir, tua mente se libera para falar aquilo que tu nem pensa que tem que falar. Então é uma liberdade mental, liberdade, vamos dizer assim, da psique, tá? Que vai trabalhar. E quais são os maiores problemas que a senhora enfrenta ou ouve nessas psicanálises? Olha, muita questão são rejeições, tá? Quer ver uma coisa que as pessoas não compreendem, aproveitar teu cash? Apelido. Cabeção, tá isso. Ele leva aquela imagem do cabeção para a vida toda. Então ele sempre vai ser o cabeção inconscientemente. Eu não faço isso com o seu cabeção, não. Até que ele desconstrói que aquilo não é dele, que foi o apelido que recebeu. Então, que ele desconstrói aquilo, dizendo que é só apelido, né, da infância, ele desconstrói aquela situação onde ele, se inconscientemente, não se permite fazer. Seria como... Talvez eu esteja agora generalizando um pouco, né? Mas seria como um autoconhecimento? Não, é um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Eu não posso dizer para ti que se tu usar branco é melhor para ti. Tu tem que entender qual é a cor que fica melhor em ti e como vou me sentir melhor. Eu boto vermelho, mas me sinto mal. Tá, o que o vermelho significa para ti? É sangue, é dor, né? Aí tu vai dizer assim, realmente, quando eu vi lá, fiquei vermelho, projetei com sangue vermelho, então eu não uso vermelho. Então tu projeta algumas coisas. Quando tu sabe o porquê que tu fez aquilo, tu desconstrói esse mecanismo. Então eu posso usar vermelho que não faz nada, é só uma projeção infantil do inconsciente. Eu acho complicado assim, essa desconstrução, né? Mas enfim, deve haver técnicas para isso, né? Mas... outra coisa que eu queria perguntar, o senhor é da igreja, né? O senhor está frequentando lá a nossa igreja. A pergunta
que eu não posso deixar de fazer é possível conciliar o evangelho dentro da tua psicanálise ou não se mistura as coisas? Nós temos uma triade, tá? Corpo, alma e espírito. Corpo físico. A alma, que já vem lá, a questão dos filósofos, eu também tenho filosofia, então, vem de lá as questões da psique. E o espírito é espiritual, não tem nada a ver. Então nós trabalhamos com o reflexo do corpo e da alma da psique. Tá? Então, se a minha psique está bem ou não está mal, eu fui o terapeuta. A tua espiritualidade vai depender daquilo que tu crê. Então isso é uma área que a psicanálise não interfere. Eu sou qualquer religião. A gente não interfere naquilo ali. Porque aquilo ali não tem nada a ver com a terapia. Agora, já aconteceu circunstância de que o estado espiritual, religioso daquela pessoa estava agredindo ela, né? E aí a gente perguntou, mas por que tu precisa fazer isso? Porque fulano disse que isso. Mas, então, a gente sempre pergunta que a resposta está na pessoa, né? O psicanalista dá a resposta, ele nunca dá a resposta. Ele dá uma resposta, ele está cometendo um equívoco, porque é a resposta é do outro. Sempre, então, o psicanalista ele vai trabalhar em cima de perguntas. As perguntas, muitas situações nós chamamos pontual, porque eu não posso perguntar como é que tu está te sentindo hoje, ou por que tu fez isso. Essas perguntas se tornam direcionadas. Né? Agora a pessoa, estou com dor de cabeça, mas o que está acontecendo contigo? A resposta sempre vem do outro, porque é o outro que tem a resposta. Então, é a arte de fazer boas perguntas. É a arte de interpretar, né, a fala do outro. É bem isso, para compreender e que o outro se leve à sua autocompreensão. Só compactuando, né? Eu sou formado em filosofia, tenho licenciatura de filosofia, né, fiz teologia, então eu conheço bem as áreas a respeito disso, né? Então dá para conciliar bem. Não há problema, eu vou à igreja, congrego, não tem nada. Eu acho que o meu lado espiritual é inerte, é dentro de mim, está discernido. Não, até minha pergunta, doutor, seria diferente. Então, assim, dentro da tua interpretação, ou dentro de alguma palavra que tu dê, tu não coloca Deus nunca. Não. Porque eu estaria interferindo, isso é para o pastor. Entendi. Não, então tu vai ser pastor, conversa com ele sobre isso. Que a minha espiritualidade... Não. O que está mexendo com a tua estrutura, do lado espiritual, conversa com o seu pastor. Né? Eu não consigo dormir, estou ansioso, ansiedade. Bom, aí a gente vai ver de onde veio essa ansiedade, por que surgiu. Certo? Então, mas nós temos que entender, quando nós temos corpo físico, a nossa psique atua no corpo, tá? E tem a espiritualidade que também movimenta isso. Nós temos que ter muito discernido isso. A espiritualidade não é da nossa área. Por mais que eu conheça, por mais que eu entenda, né? Não é da nossa área. Mas tu não é tentado em algum momento a falar? Com certeza. Às vezes dá vontade, faz isso. Vai lá e abre lá e tal, o capítulo, lá e tal. Né? E aí tu... Mas não pode, né? Sim. Eu vou contar um pequeno fato. Aconteceu uma menina está com grandes problemas para engravidar e achava que, vamos dizer assim, aí a família disse que, não vou colocar só a família, tá? Família, que ela tinha que comprar um berço para ganhar, que Deus ia dar o filho para ela. Aí, não, tem que comprar roupinha para o nenê, não, tem que fazer uma cama para o nenê. Mas ela tinha problemas físicos que não poderia ter. Entendi. Então, ela se sentia culpada por não ter filho. Então Deus estava culpando ela por alguma coisa, algum pecado. Ela usava na igreja de manhã, trabalhava até tarde, ela dedicada à igreja, coisa e tal. Mas ela sempre sentia que ela não tinha filho porque ela era culpada de alguma coisa. Abre-se aspas aqui, pecado, fecha-se aspas, apenas para... E ela já estava meses assim. E ela foi para uma análise, comigo conversando. Aí eu disse para ela assim, conhece o Pai Nosso? Conheço. Então recita para mim. Procura verificar, né, as questões disso. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Lê, mas coloca para ti e leva até o pastor. Aí passou uma semana, ela voltou. Eu fui falar, pastor disse que eu tinha que ler mais a Bíblia. A gente me faz a interpretação do Pai Nosso. Que faz a vontade, se fosse a vontade não a minha. Interessante. Já pensou sobre isso?
estou dizendo que não estou dizendo nada, só estou dizendo te pensar no que tu dissesse. É mesmo. Seja feita a vossa vontade. Então. Aí na outra sessão disse, quero contar uma coisa para o senhor. Cheguei, tinha uma menina na igreja, sem condições, sem nada, estava grávida de não sei quantos meses, está ganhando aqui assim. Tá aqui, dei o berço, dei a roupinha. Se libertou. Como é que tu sentiu? Livre. Isso aí, se libertou. Quer dizer, não dá para misturar uma coisa com a outra, tá? Psicanálise mas tem circunstâncias que tu conhece a respeito, pode fazer a pessoa pensar naquilo que ela acredita, não no que eu, naquilo que ela acredita. Então é uma reflexão. E qual que é a faixa etária média de pessoas que o senhor atende? O senhor tem um consultório que atende as pessoas? Tem, eu tenho um instituto, tá? Eu tinha um consultório, que é o Instituto de Psicanálise, a gente está abrindo inclusive terapias sociais. Né? Para pessoas com pouco poder aquisitivo, que a gente quer levar isso ao povo. Né? A gente vai continuar dando aula, mas o Instituto exatamente é para abrir essa... Isso lá em Cachoeirinha? Não, em Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Mas eu estou estendendo para onde que eu moro, que foi uma proposta, né? Então eu faço algumas sessões sociais. E essa relação é importante, porque nem todos têm o poder aquisitivo para pagar. Uma média, por exemplo... uma hora de psicanálise, uma seleção está 140, 150, depende do poder aquisitivo, né? E que essa ideia é cobrar 20, 10. Para que aquela pessoa que tem condições sociais com dificuldades financeiras, que possa fazer também pelo jeito de fazer. Mas isso é uma proposta nossa do Instituto. Então a gente está movimentando isso, e outro colega, estamos movimentando a busca desse atendimento para essas pessoas. Um atendimento social. Social. Porque assim, a gente está num momento que a gente precisa fazer isso. Antes da pandemia, antes dessa situação da enchente. Né? Então, mas eu queria colocar uma coisa que é muito importante, que eu acho que quando nós criamos problemas, pode ser social, pode ser casal, familiar, né? E que nós projetamos naquele problema, nós acabamos vivendo aquele problema. E aí as pessoas não conseguem sair daquela roda viva do problema. Então, como as enchentes, não pode viver a perda, tem que começar a pensar no que eu posso construir. A partir dali, né? A partir dali. Aí eu só tenho um terreno, então posso construir uma casa. A minha casa está caindo, mas eu posso arrumar ela. Porque se eu viver a perda, eu fico na inércia. Estagna, né? Estagna. Então, que as pessoas possam pensar no que possa produzir ainda, porque tem muita vida pela frente. Né? Voltamos à espiritualidade agora. Se Deus nos deu as condições de estarmos em condições de fazê-lo, por que não fazê-lo? E não pensar naquilo que foi perdido. Foi perdido. Foi perdido, a água levou. Mas eu posso, em cima disso, das minhas necessidades, construir. Reconstruir, mudar, fazer uma nova situação. É um posicionamento, né, doutor? Que sobreviver aquilo ali, tu vai ficar numa roda viva, tu não sai dali. Só no lamento. Lamento. Né? Fica naquele lamento, né? Mas o senhor não me respondeu a média de idade das pessoas que o senhor atende. Vamos dizer assim, eu tenho comigo, tá? Esse psicanalista também, tem pessoas que trabalham. Eu tenho colegas que trabalham com psicanálise infantil. Eu não trabalho com infantil. Por que eu não trabalho com infantil? Eu trabalho com adolescente. Se eu tiver um adolescente acima de 15 anos, ela tem que trazer o pai ou a mãe para assinar termos que eu possa fazer análise, porque isso é da nossa ética. O infantil, por exemplo, a psicopedagogia trabalha muito com infantil. E quando a colega lá é psicopedagoga e é psicanalista, tem um grande material para trabalhar com eles. E eu não me acho capacitado de trabalhar com criança. Talvez pelos meus afetos, tá? Vou colocar certo assim, né? Criança é criança. Ok. Mas eu trabalho com adolescentes. Mas tem que ter essas restrições da ética de que o pai ou a mãe. E aí eu digo na frente do adolescente: quando eu precisar, eu vou chamar seu pai ou sua mãe. Mas eu vou avisar você antes, porque eu não sei que situação é aquela. Claro. Tem uma menina que queria se matar. Ela disse que tinha 14 anos, vou matar. Aí eu lhe pedi se para levar ao psiquiatra. É um ato de suicídio. Aí o psiquiatra entrou em contato comigo, conversamos sobre isso. Na verdade, o que ela queria? Tinha um show desses coreanos em Curitiba, e a mãe não queria deixar ela ir sozinha. Ela disse, se fosse sozinha, ela ia se matar. Essa é a geração nova, não consegue enfrentar nada, não consegue enfrentar o não. Não, esse é o grande problema a respeito, concordo contigo. Só que a gente levou essa e marcou aqui, aí eu perguntei, então que marca é essa? Eu tentei me matar. Aí eu chamei a mãe dela, não, isso foi um gato que arranhou ela.
Então, esse tipo de situações tu tem que te prevenir. E ela disse que ia fazer. Aí eu falei, o doutor me ligou para mim, o que vamos fazer no hospital? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos combinar contigo. Ela está em perigo, tá. Ela tem possibilidade de fazer isso? Tem. Ela pode tentar e conseguir? Pode. Então vamos internar. Então, aí eu esperei mais 10 dias, né, combinei com o colega, já está interna. Por que já está internado? É o tempo que vai estar o pessoal lá. Ela vai estar internada. Quando ela sair, não vai ter mais o grupo lá. Meu Deus do céu. Não, é para te ver quando tem que fazer alguma elaboração em benefício daquela criança. Eu sei que ela veio mais 2 vezes comigo, ela não veio mais. Concordo com ela, tá certo. Porque eu não traí ela, né? Mas eu retive ela. Sim, concordo com ela. Então, tem situações que às vezes tu fica meio difíceis. E tem idosos também que vai lá que às vezes tem que chamar o filho. Ah, não! Porque, veja bem, a psicanálise, nós temos um conjunto de terapia, chama-se psicoterapia. Tá? Psicoterapia é aquela análise mais indutiva. Ela está com dor, por que não toma remédio? Né? A gente é mais positivo, a gente é mais direcionado. Então a psicoterapia era mais ativa. E a psicossomática, o idoso adoece muito. Por quê? Aí vai ser uma coisa muito interessante. Porque os idosos precisam chamar a atenção. Isso eu tenho que adoecer o corpo, mas ela não está doente. Então, a mente, inconscientemente, produz uma dor no braço, da articulação, normalmente, na dor de cabeça, tontura, febre, sabe? Essa coisa toda. Mas não é físico. Aí leva para o médico. Os médicos estão dizendo, mas no tanta coisa não tem nada. De que ela tem sim. Ela tem a projeção de doente psíquica. Então, é psico, que a mente, somata, que é o corpo. Então, ela adoece o corpo. Né? E aí tem que ter cuidado também com isso. Também para chamar a atenção, né? Exato. Então, tem que levar no médico, né? Médico de idosos, ver que situação, só que tipo de medicação tem que dar e de psicoterapia tem que dar. Aí, e tem umas que continuam, porque aí consegue colocar para fora, porque inconscientemente ou conscientemente nós carregamos muitos desafetos internos, muitos. Sim. Então, quando tu consegue na terapia colocar aquilo para fora e tu ouvir o que tu está falando, tu faz, sabe, vamos dizer assim, uma descarga funcional. Tu te libera daquilo e aquilo para de te incomodar. Então essa é a função da psicanálise. Ouvir o outro, mas que o outro se ouça. Se ouça. É bem legal isso, né? Porque normalmente as pessoas têm muita dificuldade em se ouvir, né? Isso é bem interessante. Em se ouvir. E o idoso, ele tem esse questionamento dessa doença. Então, assim, bastante atenção com eles. A gente tem, assim, acreditar que está doente, mas provar, né, para o médico, para a pessoa, para o cuidador, etc., porque ela está bem fisicamente daquilo. Mas o cuidado ainda exige, porque quando chega um momento em nossas vidas que nós perdemos, não, os filhos se expandem, mas é uma perda. Tá? Um mora aqui, outro mora lá. E aí num dia que tu tem 4, 5 filhos, tu olha dentro de casa, tá tu e um gato. Ainda bem que tem um gato para ajudar, né? Os animais, sabe, os animais dão um reflexo muito forte a respeito dos afetos, né? Ele representa os afetos. Então, normalmente, quando sofre, o gato é minha filha, o cachorro é minha filha, que substitui aquele afeto que saiu de perto. Sim. Substitui. Então, essa substituição é muito importante para eles também. Mas tudo com muita atenção, principalmente as pessoas com mais dificuldade, mais idosas, né? Então, tem 2 momentos na vida que os pais têm que ter cuidado na adolescência, a formação da psique da adolescência, né? E depois eles escolher da psique, né, da idade, da velhice, né? A questão não é muito de idade, depende de cada psique de cada um. Das experiências, a maneira como encarou as experiências, isso tudo faz diferença lá no fim, né? Tu sabe, tu disseste uma coisa que poucas pessoas compreendem, como tu encara as tuas dificuldades. Trauma, bom, passagem, e a psicanálise faz desconstruir exatamente isso. Fica só pelo ato. Aconteceu. Porque minha mãe me chamou de tal coisa e que levou impregnado para a minha vida. Até que tu consegue relacionar que aquela tal coisa é só vamos dizer assim, uma nomenclatura carinhosa, para não saber, é um apelido carinhoso, né? Mas não é quem fala, é quem ouve. Interessante, né? Eu posso dizer tal palavra para ti, ou dizer uma palavra aqui, tem 4
femininos aqui, né? E se eu tiver alguma coisa, os 4 vai pensar parecido, mas sempre vai ter uma mudança, porque vai depender da tua estrutura, o que significa, né, aquela coisa para ti, significante para ti, como se fala aquilo. Às vezes passa nada, às vezes agride, porque no passado lá, né, a respeito disso. A psicanálise tem muito a ver com aquilo que nós fomos e não sabemos. Olha que lindo, gostei da frase. Psicanálise tem tudo a ver, muito a ver com aquilo que nós fomos e não sabemos. Legal. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. Repito aqui, estamos falando com o Dr. Castilho Sanhudo, psicanalista didata, e também é o responsável, o diretor-presidente do Instituto Freudiano de Estudos Psicanáuticos. Nossa, que lindo isso, nome potente, né? Ali, no Centro Histórico de Porto Alegre, na Rua Caldas Júnior, número 20, Conjunto 42, 4º andar. Então, vamos lá, doutor. Venda aí teu peixe para aqueles que estão naquela região ou que precisam de uma ajuda nessa área. Pode falar. A importância dessa correlação é exatamente aquilo que eu preciso, né? Que eu me dê o direito de me autoconhecer, que eu me dê o direito de resolver meus traumas, as minhas ansiedades, né? Pesadelos, tudo tem a ver com aquilo que nós guardamos dentro de nós, né? E me disponho, caso, né, queira voltar, estarei todo prazer estarmos aqui para facilitar ou descortinar alguma situação. Muito obrigada pela sua presença, e eu repito, né, Rua Caldas Júnior, número 20, Conjunto 42, 4º andar, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. Então está aí nosso convidado, que nos traz tantos esclarecimentos importantes, né? Como é que você está? Você já pensou sobre isso? Você se conhece? Você está com a sua alma resolvida? Ou ainda está lutando, né? Ou ainda está estagnado? É o motivo, né, para você buscar ajuda e não viver assim, né, doutor? Poder viver uma vida leve, né? A melhor coisa é ser feliz com nós mesmos. Isso. Quando está feliz com nós, os outros também recebem. Isso aí. Então tá, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre que quiser, tá? Então tá, tchau, gente.